Três guerreiros são convidados pelo Deus do Trovão em pessoa para representar o Reino da Terra em um torneio que decidirá o futuro da humanidade. Entre seus adversários estão ninjas mortais, monstros e um bruxo milenar. Mortal Kombat foi uma das mais bem-sucedidas adaptações de videogame para a tela grande, sendo um marco de sucesso que arrebatou uma legião de fãs. Teste sua força e venha conosco conhecer um pouco mais dessa história. O diretor do filme é Paul W.S. Anderson, hoje conhecido pela franquia de sucesso Resident Evil. Naquela época, ele tinha apenas um filme independente no currículo, Shopping, Alvo do Crime, e nenhuma experiência com efeitos especiais, o que é uma boa parte do filme. Para não perder a oportunidade, ele blefou. Comprou todos os livros de efeitos visuais, CGI e pinturas mate que encontrou e foi até o estúdio. Seu jeito entusiasmado de falar convenceu os produtores de que ele era a maior autoridade em Hollywood no assunto, e ele garantiu a sua cadeira de diretor. Na verdade, ele também não tinha experiência em filmar lutas, outra grande parte considerável do filme. Logo na primeira cena, ele não conseguia acertar as tomadas, cansando demasiadamente os atores. Coube a Robin Shaw, que interpreta Liu Kang, um ator experiente em Hong Kong, se aproximar do diretor e explicar para ele como fazer as filmagens. O processo de seleção de elenco do filme foi bem extenso. A primeira escolha para o papel de Raiden era Sean Connery, e como ele não demonstrou interesse, esse papel ficou com Christopher Lambert. O papel de Sonya Blade foi oferecido originalmente a Cameron Diaz, mas como a atriz não tinha nenhuma experiência com artes marciais, foi necessário treinamento. Infelizmente, a atriz quebrou o pulso e acabou sendo substituída por Bridget Wilson. O papel do personagem Jax seria originalmente de Steve James, que é mais conhecido pelo seu papel em American Ninja. Infelizmente, o ator faleceu um ano antes da produção, e o papel acabou passando para Gregory McKinney. Apesar de os desenvolvedores não terem sido capazes de usar a imagem de Van Damme nos jogos, os produtores acreditaram que poderiam fazer com que o Dragão Branco aparecesse no filme como o próprio Johnny Cage. Infelizmente, o ator já havia aceitado o papel do Coronel William Guile no filme Street Fighter, então ele não estava disponível. Em retrospecto, ele provavelmente escolheu o filme errado para fazer. O ator Brandon Lee era a escolha original para o papel, mas ele acabou morto em um acidente no set do filme O Corvo, em 1993. Quando somos apresentados a Johnny Cage, é em um set de filmagem. O papel do diretor do filme que ele atua seria um cameo de Steven Spielberg. Aparentemente, o famoso diretor é um grande fã dos jogos Mortal Kombat e concordou em fazer uma ponta especial, mas devido a conflitos de agenda, ele foi forçado a desistir. Em seu lugar, foi chamado o ator alemão Sandy Helber, que foi apresentado com a característica barba e boné, ficando bem parecido com o diretor. Para o papel de Johnny Cage, foram considerados os atores Gary Daniels, Johnny Depp e Tom Cruise, mas ele acabou ficando com o ator Linden Ashby. Um dos pedidos mais complicados dos produtores era manter o filme absolutamente sem sangue para garantir uma censura PG-13, o que foi bem difícil considerando o material fonte. O diretor chegou a levantar junto ao conselho de classificação quantos palavrões e sangue em tela você poderia mostrar. O que ele descobriu foi que se você matasse um humano, receberia uma classificação R. A solução foi fazer com que qualquer morte na tela fosse de algo não humano. Assim, todas as mortes humanas ocorrem fora da tela, mas o Príncipe Goro pôde ser morto no enquadramento sem afetar a censura. Em uma ocasião, o médico da produção, que também era segurança, impediu o acesso de Tom Cruise ao set de Los Angeles. O homem, que levava muito a sério seu trabalho, enxotou o astro durante uma visita, dizendo que ele não fazia parte do elenco e, portanto, não deveria estar ali.
O roteiro da produção estava sendo escrito durante as filmagens, o que deu aos atores bastante espaço para improvisar suas falas, em especial Linden Ashby e Christopher Lambert, que adicionaram linhas cômicas ao seu texto. Muitas destas falas foram descartadas, pois o estúdio achou a coisa excessivamente engraçada. A produção do filme se dividiu entre 2 sets de filmagem, sendo um deles um estúdio em Los Angeles e o outro uma ilha na Tailândia. Segundo o diretor, o set da Tailândia era necessário para dar maior autenticidade ao projeto. Infelizmente, a localização era tão remota que só era acessível por canoa, e todos os dias, atores e equipamentos tinham que ser transportados do continente até a ilha. Para amenizar este problema, uma cabana foi construída para a equipe não precisar fazer essa travessia com frequência. As lutas no set de filmagens foram bem intensas, o que levou a algumas lesões por parte dos atores. Robin Shaw quebrou 3 costelas em sua luta contra Sub-Zero. Linden Ashby teve um ferimento nos rins que o deixou urinando sangue em sua luta contra Scorpion, e a atriz Bridget Wilson deslocou seu ombro durante uma cena. A luta entre Liu Kang e Reptile não estava no roteiro original e foi inclusa depois que a audiência da exibição teste achou que o filme não tinha lutas suficientes. Assim, ela foi adicionada ao corte final, junto com a apresentação do vilão em CGI, no início da aventura. Durante a cena, é possível visualizar 6 símbolos nas paredes: ponto de interrogação, Goro e o logotipo do Mortal Kombat se repetindo. Esse é um código para o jogo de arcade Mortal Kombat 3, que tinha acabado de ser lançado, conhecido como Combat Code. Digitar o código faz com que você troque de personagem aleatoriamente durante a luta. Christopher Lambert realmente adorou o filme, sendo um grande entusiasta de videogames. Considerando que era o ator mais caro do set, a produção só poderia bancá-lo por algumas semanas de close-ups nos estúdios de Los Angeles. Um substituto seria usado para os planos gerais filmados na Tailândia. No entanto, Lambert acreditava que o filme seria melhor se fosse ele o tempo todo. Então, ele veio para a Tailândia sem nenhum custo extra, sem dúvida, para desgosto de seu agente e empresários, e até pagou pela festa de encerramento das filmagens. Além disso, Lambert também dublou a si mesmo na versão francesa do filme, já que também fala esse idioma. O destino de bilhões dependerá de vocês. Desculpem. O personagem de Goro era um problemático animatrônico de $1 milhão, que precisava de 13 a 16 operadores para movimentá-lo e causava atrasos na produção sempre que dava defeito. Para suas cenas, a equipe havia criado um palco com lagoa e água, mas essa ideia foi abandonada rapidamente, pelo medo dele cair acidentalmente na água e sofrer um curto-circuito. Assim sendo, todas as suas cenas foram filmadas no set de Los Angeles. As grandes gravadoras detestaram a ideia de lançar uma trilha sonora com música eletrônica, desejando artistas populares como Van Halen e Janet Jackson. Por fim, a New Line apoiou os produtores do filme, e eles levaram as demos para uma microgravadora chamada TVT Records, e foi um sucesso absoluto. Eles venderam mais de 2 milhões de cópias e ganharam 2 discos de platina em menos de 2 semanas. O diretor estava tão nervoso com a estreia do filme que saiu de férias para o Havaí, terminando no meio do nada para se livrar de notícias potencialmente ruins. Ele se arrependeu quando leu que o filme estreou em primeiro lugar, mas como a viagem já estava totalmente paga, ele decidiu ficar. Mortal Kombat é um filme suave demais para o seu material fonte. Em algumas partes, parece um episódio de Power Rangers devido ao seu CGI que envelheceu mal. Mas isso é parte do seu charme. Um guilty pleasure que foi o filme certo no momento perfeito e mostrou que era possível fazer um filme divertido baseado em videogames. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo nas redes sociais e até a próxima!